E aí, povo brabo! Está no ar mais um Iracast. Iracast, dando voz à sua história. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Lu, carinhosamente Lu, lá do Goiás. Quem diria, hein, Lu? Exatamente, quem diria? Gente, a Lu, ela veio para uma palestra ontem do Pablo, foi para o culto hoje. E a gente conectou ali, né? E eu tinha uma pessoa que vinha hoje para o evento, para cá, para estar como nossa convidada. Porém, quando tem que ser, é. É isso Então, era o mesmo. dia dela estar hoje aqui palestrando, contando a história dela, porque ela não mora aqui. Então, se a história dela tem que ser contada pelo Iracast, então por isso que tudo deu aparentemente errado, mas acaba dando tudo certo. Então, Lu, muito bem-vinda. Você hoje está aqui no Iracast, vai contar um pouquinho da sua história. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E o Pablo falou sobre isso, né? Você estar preparado para as surpresas que Deus tem para a sua vida. E realmente eu tinha um sonho, eu achava isso o máximo, né? O tal do podcast, e aconteceu. E te agradeço por essa Eu. oportunidade. Obrigada, eu é que agradeço. Eu estava comentando semana passada que eu, às vezes, na minha casa, lá na minha cozinha, na minha mesa, eu ficava assistindo as pessoas gravando por trás de uma câmera e tudo. Então eu sempre me via, eu sempre sonhava em estar, entendeu? Mas assim, a minha imaginação era eu estar como a convidada, como uma pessoa que estaria ali para ser entrevistada. Né? E hoje eu faço, é eu que entrevisto as Você está pessoas. do outro lado. É, hoje eu já estou do outro lado, né? Então, tudo que a gente realmente imagina, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que. Porque assim, a gente aprendeu com o nosso mentor que os nossos olhos, eles têm. A nossa alma tem saudade do que os nossos olhos nunca viram. Então, às vezes, quando Exatamente. você sente uma emoção, você sente algo no seu na sua mente, lá dentro do seu coração arde por alguma coisa, porque a sua alma ela já acessou aquilo, só que os teus olhos ainda não viram. E quando Exatamente. a nossa alma vê, o nosso corpo é obrigado a ir, né? Porque a nossa alma ela governa ali o nosso corpo. Então, quando nossos olhos eles veem, o corpo é obrigado a ir. Então, se você tinha um desejo, um sonho, hoje você está podendo Estou realizar. realizando. E tenho Então, muitos outros sonhos. Eis-me aqui, Senhor. As minhas orações ultimamente têm sido assim: eis-me aqui, Senhor. Me leva aos lugares aonde eu preciso estar. Me conecta com as pessoas que o Senhor entende que vão me ajudar a entregar essa mensagem que arde no meu coração. uau! E é isso que Ele está fazendo hoje comigo. Quando você se entrega, Lu, para as coisas de Deus, quando você se entrega para realmente viver o teu propósito, o teu chamado, as coisas de fato elas começam a acontecer. Enquanto você ficar uma pessoa ansiosa, enquanto você ficar uma pessoa é, preocupada com as coisas você não tem tempo para viver o que Deus Às tem vezes para até você. forçando situações, né, que talvez ainda não é o momento. Isso. Então é isso. Luciana, Hello! conta um pouco pra mim aí. Essa mulher linda que você é casada, você tem filhos. Como que é? Conta um pouquinho da Luciana pra gente aqui. Eu sou de Goiânia, né, de Goiás, nascida e criada. Eu tenho 52 anos. Uau! E uma parte da minha história que eu gostaria de contar, eu era funcionária pública, eu fiquei 25 anos no Serviço Público Federal, concursada, mas já há algum tempo, eu fiquei vários anos lutando para querer sair. Eu preciso sair, mas a minha família precisa desse salário que eu ganho aqui. Eu preciso sair, mas o que eu vou fazer lá fora? Eu só sabia fazer aquilo. Eu comecei com 21 anos, né, numa carreira pública. E aí, aos 47 anos, eu tomei uma decisão de voltar para casa. Eu falo voltar para casa por quê? Porque os meus filhos precisavam de mim
E eu estava num trabalho que já não estava mais me preenchendo, já não fazia tanto sentido para mim. E tudo eu coloco em oração. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, me mostra. Tem um desejo muito forte no meu coração de sair e um desejo ardente no meu coração de cuidar da minha família e ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. E aí Deus me encheu de coragem. Ele me revelou em oração com essas palavras: mulher, volta para casa. E aí eu conversei com meu marido, isso foi em 2018. Conversei com meu marido, falei o que eu queria fazer. Ele falou, estou contigo, estou te apoiando. O que você decidir, nós vamos tocar, vai dar tudo certo. E aí eu saí dos Correios em 2018, comecei a buscar o meu autodesenvolvimento, o meu autoconhecimento, fiz muitos cursos, participei de imersões, fiz imersão com Paulo Vieira, e ali eu fui descobrindo a minha missão, o meu propósito. Meu propósito é desenvolver pessoas, é ajudar pessoas a descobrirem a sua potência, ativar a sua potência, né? Porque todos nós temos potencial, mas nós temos que transformar isso em potência. E aí foi quando eu comecei a me conectar com o Pablo Marçal, comecei a ouvir, fazer algumas coisas com ele, assim, só no online mesmo, e ele me trouxe aqui, nesse evento de ontem, onde eu fui selecionada para participar de uma batalha. Não ganhei a batalha, mas olha só o que eu ganhei. Você participou da batalha? Participei. Uau, que top! Ganhei pessoas, novas conexões, assim como você. E está realizando um sonho. Olha como a vida é. Às vezes a gente faz planos, traça metas, traça objetivos, e aí, quando você coloca nas mãos de Deus, ele fala assim, não é por aí. Não é por esse caminho. E é interessante sempre ressaltar que tudo isso só está acontecendo com você porque você tomou uma decisão. Porque você entrou em movimento. E muitas pessoas, às vezes, eles ficam se perguntando por que as coisas não acontecem para mim, só acontecem para o outro. Porque o outro está em movimento. O outro está buscando, o outro está caminhando. E você? Está onde? Eu falo sempre para as pessoas, ande à toa, mas não fique à toa. Não fique parado, né? Água parada é ruim, né? Tem que deixar fluir. O rio tem que fluir. Tem que fluir. Então, essas coisas estão acontecendo porque você resolveu se movimentar, porque você resolveu buscar novas pessoas. E não foi fácil, vou dizer para você. Foi um desafio sair de casa. Eu recebi uma mensagem na quinta-feira, dizendo que eu fui selecionada, que eu deveria estar aqui no domingo. Uau! E aí, fui olhar a passagem de avião, muito caro, muito em cima da hora, muito caro. Eu falei assim, vou de ônibus, 16 horas de ônibus. Eu vim, eu sabia que era um chamado de Deus. Eu falei, não é pela batalha, não é só isso, tem algo mais. Eu sei que Deus me trouxe aqui porque as minhas orações têm sido essas. Senhor, eis-me aqui, onde é que o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu me conecte? Porque eu já entreguei nas mãos de Deus. Porque se for pela minha cabeça, eu vou errar. E tá tudo bem se eu errar. Mas com Deus não tem erro. Até o erro de uma pessoa que não pode participar de um podcast vira um acerto na vida de alguém. E de repente, a minha história de coragem, de ter largado uma carreira pública, de ter mergulhado num universo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, pode ser a história que alguém está precisando ouvir nesse momento, porque não tem coragem de fazer a mesma coisa. Então, hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou uma esposa melhor, uma mãe melhor, eu estou cuidando da minha família, que eu sei que era uma missão que eu tinha. Eu falava assim para as pessoas, eu não nasci para ter filhos, eu nasci para ser mãe. Eu tinha essa certeza muito grande no meu coração, e as pessoas falavam assim, mas não é a mesma coisa? Eu falava, não. Ser mãe não é, ter filhos é uma coisa, ser mãe é outra, totalmente diferente. E hoje eu posso fazer tudo isso e estou buscando me reposicionar. Hoje eu trabalho no mercado imobiliário com vendas, que eu amo atender pessoas, amo realizar os sonhos das pessoas. Isso aquece meu coração, mas eu sei que Deus tem um chamado ainda maior para minha vida. Pode ser até no mercado imobiliário. Eis-me aqui, Senhor. Porque quando você fala que eu tenho um chamado e tal para
ativar pessoas para isso, você lida diretamente com pessoas. Então, quando você tem um chamado, uma missão, você vai desenvolver isso aonde você for. Sim. Né? Com uma pessoa que está em busca de um imóvel, às vezes ela não está em busca de um imóvel, às vezes ela está em busca de preencher um vazio que está dentro dela. E aí ela vai comprar até mesmo coisa que ela nem precisa, muitas das vezes. Na verdade, ela está em busca de uma fuga. É igual quando pessoas estão estressadas, falam, quando eu vou no shopping eu me acalmo. Não sei o quê, eu compro um vestido novo, um sapato novo, mas na verdade essa pessoa está em busca de uma fuga, ela está em busca de algo que venha preencher. Aí daqui a pouco não é aquele sapato, não era aquele vestido, não era aquilo e fica gastando. Então, quando nós estamos atentos àquilo que Deus realmente nos chamou, a gente percebe que não é sobre coisas, é sobre causas. Sobre causas. Né? Uma coisa que eu amo no meu trabalho como corretora é atender famílias. Eu amo quando as pessoas falam assim, ai, Luciana, não tem com quem deixar as crianças. Eu falo, pois traga, eles fazem parte desse sonho, Com eles certeza. fazem parte desse projeto, porque um imóvel ele transforma a vida da família. E eu adoro entender a história das pessoas. Então, por que você está comprando esse imóvel? Acho que todo corretor tem que fazer essa pergunta. O que está por trás daquilo? Uau! Para você se envolver, para você genuinamente entregar o melhor atendimento e o melhor produto. Então, você tem que entender o que está por trás daquilo. Isso é uma atitude muito louvável, porque mostra para a pessoa que, assim, que você não está em busca da venda do imóvel. Você está interessada na história da pessoa. E quando a pessoa ela abre, isso a gente aprende também, que quando ela começa a contar a história, se você for uma pessoa atenta, você vai começar a pontuar coisas ali que ela vai te revelar, segredos que ela vai te revelar. Então, às vezes, você está com um imóvel, digamos assim, um imóvel até inferior. É um valor mais baixo. Sim. Quando ela começa a contar ali, você diz, olha, então o ideal para você, eu acho que eu tenho algo melhor para você. Aí você leva essa pessoa a ver coisas que ela não estava procurando, ela estava procurando, mas não estava vendo. Isso. Então, você, a partir desse momento, você já começa a conduzir a pessoa a comprar algo que ela não estava planejando. Mas como ela mesma disse as necessidades, contou para você, o que abriu a boca e contou, você consegue fechar até uma venda maior e melhor aí. Tem uma pergunta que eu gosto, eu faço várias perguntas. Eu faço uma entrevista com o cliente, não no sentido de fazer uma entrevista, mas eu vou perguntando para extrair toda a história, o que está por trás da história também. Uau. E tem uma pergunta que eu não deixo de fazer. O que é mais importante para você nesse imóvel? Aquilo que é inegociável. E é nesse momento que você, assim, você abre uma cortina. Uau. Porque o cliente não chega contando isso para você. O não. corretor ele tem que ir perguntando. Tem corretor que tem medo de perguntar. Mas eu estou invadindo a privacidade. Mas se você não entender todo o contexto, se você não entender o que é mais importante para o cliente naquele momento ali, naquele imóvel, você não vai conseguir acertar. Alô, corretor de plantão, olha aí a super aula que a Luciana lá do Goiás está trazendo para nós. É sobre isso, porque o que acontece? Às vezes as pessoas acham que venda é só falar é empurrar algo em alguém. Isso, algo. E a venda mesmo, eu aprendi uma vez uma frase que eu não sei quem falou isso, vou até em busca. Se preocupe mais com o seu cliente do que com o dinheiro dele, você fará fortuna. Já aconteceu comigo de o cliente chegar e falar assim, eu quero um imóvel assim, 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 quanto é que você está pensando em investir nesse imóvel? 2 milhões de reais. Ok. E aí meu trabalho é ir lá e encontrar a melhor solução para a vida dele, né? Para aquele imóvel, seja investimento ou para moradia. E eu encontrei imóvel num valor menor, bem menor. E até na época o meu gerente falou, Lu, mas esse tem um valor menor. Eu falei, mas esse atende todas as expectativas, os critérios dele. Então, eu não estava focada no bolso do cliente. Eu estava focada em atendê-lo da melhor maneira. E até o cliente falou assim, uau, consegui o que eu queria com um valor menor? Uau! E aí é onde você conquista o cliente para toda a vida. Porque cliente do mercado imobiliário,
às vezes ele compra um imóvel só, mas aí ele tem o irmão, o pai, o que filho, tá querendo. o pai. E todas as vezes que ele pensar em alguém que está procurando um imóvel, e aí ele fala, eu tenho uma pessoa. Eu tenho uma pessoa. Isso. E a Você gera indicação, confiança. a indicação, ela é Muito um forte. gatilho que todo mundo tinha que ter. A indicação. Tem pessoas que nunca vão ser indicadas. Por quê? Porque fizeram um serviço porco, porque fizeram um atendimento ruim. Sim. Então, gente, que papo interessante. Marlu, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Quantos anos de casada? Ai, meu Deus. Fazer a conta. 2001 para 2024, 23 anos. 23 anos, olha, gente, a Lu tá a mesma idade que eu. 26 anos de 26, relacionamento e 23 anos de casado. Tenho 2 filhos, Uau. um de 20 anos e uma de 12. Uau, passou 8 anos sem ter bebê aí. 8 anos e meio. Uau. Foi quando eu ganhei uma bolsa da universidade. Quando eu pensei em ter o segundo filho, ele estava com 3 anos, meu filho. Como que foi a sua infância? A minha infância foi uma infância. Ao mesmo tempo, eu fui uma criança feliz, porque teve uma fase dela que eu fui morar com a minha avó, tinha outros primos, mas foi uma infância também que presenciou muita violência doméstica. Então, o primeiro casamento da minha mãe com meu pai foram lembranças muito pesadas, muito ruins, né? Perdi meu pai com 10 anos, assassinado. Então, assim, teve essa parte ruim, mas teve a parte de morar com a avó, quando a minha mãe separou, morar com a avó, cheio de primo. Então, foi uma infância, eu diria assim, com traumas, mas uma infância que eu me diverti também, gostosa. Quando seu pai amava estudar, amava ir pra escola. Quando seu pai foi assassinado, ele ainda vivia com a sua mãe? Não, já era separado. A minha mãe separou do meu pai, eu tinha 7 anos, e ele morreu, eu tinha 10 Você anos. atribui assim, essa separação da sua mãe, dos seus pais, você atribui à violência? Sim. Ele chegava a espancar sua mãe? Sim. E você presenciava? Sim, tenho imagens assim claras na minha cabeça. E inclusive eu sofri rejeição do meu pai na barriga, né? Meu pai violentava minha mãe, segundo as pessoas, ele não queria que eu nascesse. Ele não deixou minha mãe comprar nenhuma peça de roupa para mim. Eu fui para o hospital sem roupas. Isso é o que os meus tios me contam, né? E a sua mãe conta o quê? A minha mãe, ela fala muito pouco, né, da relação dela com meu pai, porque para ela foi muito sofrido. Realmente foi. Minha mãe, ela foi espancada todos os dias. Você já pensou em chegar com ela assim e de uma forma de falar para ela, mãe, hoje eu não tô aqui como sua filha e nem a senhora como minha mãe, mas eu tô aqui como sua amiga, como um ouvido que você nunca teve. Eu gostaria de saber toda a sua história. Você já parou para... Ela já me contou, assim, boa parte da história, como é que foi o casamento dela, né, que foi contrária à família, já era contra, né, acho que já viam alguma coisa no meu pai e tinha um certo receio dela sofrer, e realmente aconteceu. Mas uma coisa interessante que eu fiz com a minha mãe é assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito fechada, muito dura, muito, assim, ela não conseguia abraçar, não conseguia demonstrar carinho. Ela tinha medo. Sempre teve muita dificuldade. Eu tinha essa ausência desse carinho de mãe no meu coração. E eu participei de um momento de oração, um retiro, e aí veio uma revelação para mim. A minha mãe não sabia o que era amor, porque ela também não recebeu dos pais, e no primeiro casamento dela foi muito frustrante. E aí, depois que eu participei desse evento, eu entendi a dor da minha mãe. E aí Uau. eu passei a ter mais empatia pela minha mãe. E aí eu comecei a me aproximar mais da minha mãe e ajudar ela. Por quê? Porque ficavam 2 pessoas separadas. A minha mãe não chegava e eu não chegava. E a partir disso, teve assim uma cura para mim também com relação aos meus filhos. Eu também tinha a mesma dificuldade com os meus filhos. É porque essas coisas, elas vão sendo... Você vai replicando o que fizeram com você. Repetindo os padrões, você vai repetindo os padrões. Então, se a sua mãe ela não recebeu amor, né? Ela foi uma pessoa maltratada, ela foi uma pessoa... ela não pode te dar aquilo que ela não tem. E isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente crucifica os nossos pais. Papai é bruto, mamãe
nunca julgue um adulto sem saber a criança que ele foi. Eu sempre falo para as pessoas, procura saber quem foi essa criança. Porque essa criança, esse adulto, ele só está replicando aquilo que fizeram com ele. Sim. E é o que ele tem. Então, que bom que você conseguiu ter essa visão para ajudar a sua mãe. Mas você sabe que a missão ainda não terminou. Não, ainda tem algumas questões. Ela precisa ser realmente liberta de tudo isso, de todo esse sentimento. E, assim, essas coisas que aconteceram com ela, porque isso é muito ruim, isso é muito difícil. Depois que eu tive essa consciência, eu também passei a honrar muito mais a minha mãe. Eu, assim, muito mais grata, porque se eu nasci, se eu estou aqui, porque minha mãe lutou muito para que eu nascesse, porque existia do outro lado uma força que não queria e que deixava ela passar fome e que batia nela. Então, tinha tudo para eu não estar aqui. E graças a Deus, em primeiro lugar, e a minha mãe, pela força e pela coragem dela de lutar contra aquilo, eu estou aqui. E isso me fez amar ainda muito mais minha mãe e entender e aceitar o jeito dela, né? Então, para mim foi esses momentos, né, de que você sai, que você busca o autoconhecimento, que você volta para dentro de você, Deus revela muita coisa. Deus revela muita coisa. Precisa ser revelado. E Luciana, quantas mulheres, ainda hoje, elas vivem nesse cárcere? Ainda hoje elas vivem aprisionadas a relacionamentos, elas vivem sendo violentada todos os dias. E Sim. Por isso que a tua voz, a minha, e a da pessoa que está nos ouvindo agora, que não tem coragem de abrir sua boca para falar a sua história, quantas pessoas estão morrendo? Porque Sim. Tem uma história igual a sua. As histórias, elas conectam. Então, tem muita gente nessa situação. Uma das coisas que manteve a minha mãe no casamento foi a dependência emocional e financeira. E eu vejo muito isso hoje. As mulheres, às vezes, se submetem a certas situações por dependência emocional, dependência financeira, acha que não vai conseguir fazer nada sozinha. Mas procura uma rede de apoio. A minha mãe teve o apoio da família. O meu pai foi várias vezes atrás da minha mãe. Ele queria minha mãe de volta, mas a rede de apoio que a minha mãe teve, da família, dos irmãos, da minha avó, isso fez com que ela mantivesse a decisão dela. Ela chegou a separar algumas vezes, mas da última vez, quando eu tinha 7 anos, eu percebi assim que fizeram assim, abraçaram mesmo a minha mãe. E as mulheres que passam por isso, eu acredito que elas têm essa rede de apoio, elas precisam ter coragem de pedir ajuda e, às vezes, elas nem se reconhecem também, né, nessa situação, mas tem pessoas aqui que estão prontas para ajudar, pessoas que estão dispostas a ajudar. E não pense que você não é capaz, você mulher. A força da mulher, ela é incalculável. A mulher, ela tem uma força incalculável. Isso é interessante. E, às vezes, elas não acreditam. Elas são tão dependentes que, mesmo que alguém diga, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, elas não conseguem sair. Porque tem homem que ele... como é que diz assim? Ele tem um poder, um domínio Sim. tão grande que as mulheres ficam assim em pânico. Elas ficam em pânico. E isso realmente me revolta. Pra te falar a verdade, eu me sinto às vezes revoltada quando eu vejo essas cenas. Porque Sim. eu acho um absurdo, né? Então, nenhuma mulher nasceu para viver isso. Não, nenhuma de nós nenhum nasceu. Ser humano, na verdade. Nenhum ser humano. Mas como a gente está falando especificamente da mulher, então, nenhuma. Porque quando as pessoas, elas... você delega o direito que você tem para as pessoas, aí eles vão fazer isso com você. Ontem, lá na batalha, saiu uma pergunta para mim e, assim, ela foi muito profunda. Na hora lá, eu falei, por que saiu essa pergunta para mim?
Porque foi da liberdade. Qual que é o verdadeiro significado da liberdade? Eu tenho isso muito forte. Então, eu sempre falava assim, se falar que eu sou obrigada a algo, eu já não sinto mais vontade de fazer. E, na verdade, é isso. O verdadeiro significado da palavra liberdade é você não se obrigar a nada, você não ser obrigado a fazer nada. E Deus nos deu essa liberdade. Jesus veio para nos mostrar que nós somos livres. Ele já nos libertou. E aí a gente só precisa aceitar e reconhecer essa liberdade. Se Uau. Deus dá a visão, ele dá a provisão, né? Então, às vezes, a gente tem o medo da liberdade. O que que eu vou fazer fora desse casamento? O que que eu vou fazer fora desse emprego público? O que que eu vou fazer fora desse relacionamento? Se entrega nas mãos de Deus, porque Ele vai te dar o direcionamento. Confia, se entrega, procura uma rede de apoio e vai. Porque ninguém nasceu para ser obrigado a nada e muito menos para ser violentado. Uau. Gente, que dia, que história, que incrível, né? O IraCast, ele tem essa missão de levar essa mensagem transformadora, as histórias que transformam vidas, dar voz àqueles que não têm. Porque um dia eu também tive sem voz. Um dia eu queria gritar nos quatro cantos a minha história. Porque, assim como a Luciana, eu também tenho uma história que o mundo precisa ouvir. Nós temos histórias. E esse é o objetivo do nosso podcast, do nosso programa, do IraCast. É realmente levar a sua história aonde você não consegue ir. E você que tem uma história impactante, emocionante, manda aí no Eu, Comandante Bombom, lá no Instagram, manda um direct para nós, a gente vai te encontrar aí. E aí a gente pode, quem sabe, você está aqui como a Luciana, gravando também, contando a história, impactando vidas, tá bom? Luciana, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e eu quero aqui te agradecer por fazer parte já da nossa história, por estar aqui, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Tá bom? E olhando aqui nessa câmera, que tá bem na sua frente... Eu tava aqui meio perdida, são tantas câmeras, não tô acostumada, gente. Fique em paz, você nasceu para brilhar. Olhando aí nessa câmera, eu gostaria que você mandasse um recado para todas as mulheres, para todas as pessoas, na verdade, aí, que estão te vendo agora. Então, assim, muito obrigada, realmente foi maravilhoso, um presente de Deus. Uau! Pessoas, né, mulheres, homens, crianças, acreditem que vocês já têm a semente e essa semente precisa romper, precisa gerar frutos. Tenham coragem, acredite aqui, ó, nessa chama que aquece o seu coração e entra no movimento, assim como eu estou aqui hoje, não foi nada programado, entra em movimento, se entrega nas mãos de Deus, fala, Senhor, eis-me aqui, porque Ele vai dar o direcionamento. Confia em você, confia em Deus, confia no caminho que Deus tem para você, que vai dar certo, não tem como dar errado. Uau, que maravilha! É isso, se movimente. Vai atrás, entende? Daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Tem que emitir essa energia, porque tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, às vezes as pessoas falam para mim que energia é essa que você carrega, de mudar ambiente, de mudar a frequência do lugar. É Deus, não tem outra explicação. Porque é Ele que nos renova, é Ele que nos dá estratégia, é Ele que faz que a gente venha realmente se levantar todos os dias. Sim. E querer viver algo novo. Então, a gente precisa viver algo novo. Novas experiências. Novas experiências, né? Que você sabe que novos lugares, novas pessoas, novos ambientes, novas ações, conquistas. Novos resultados. E quando você faz sempre as mesmas coisas que você é acostumado a fazer, Luciano, teu resultado vai ser sempre o mesmo. Sim. Vai ser sempre o mesmo. Não adianta que não muda. Se você olhar para trás, você vai ver que 20, 30 anos da sua vida você sempre fez aquilo. Sabe fazer o quê? Eu sei só fazer isso. Sim. E o teu resultado vai ser sempre só aquilo.
Mas para viver o extraordinário tem que fazer que nem você, Tem né, que se Luciana? desafiar. Abandonar, jogar fora tudo aí, vai para um novo desafio. Se desafiar o tempo todo, né? E quando você for a melhor corretora do Brasil, sai fora. Amém. Vai para o próximo nível. Ai, subir de nível. Qual que é o próximo desafio? Aí você já não será mais a corretora, você será a dona dos imóveis agora, a construtora. Pessoal, conte comigo para encontrar o imóvel ideal para você, seja para moradia, seja para investimento. Eu estou Qual que à é o seu disposição. Instagram? Meu Instagram é Luciana Bernardo Imóveis. A casa é sua, pode entrar. Olha aí, é isso aí. Então, querida, gratidão. Obrigada mesmo, foi um prazer ter você aqui. Foi uma honra ter você aqui bom. comigo também, me dando essa oportunidade. Obrigada, gente. Beijo, gente.